A história começa daquele jeitão que nós gosta, com o nosso protagonista vendo a famosa Afrodite, uma deusa de respeito, se é que vocês me entendem. Ela consegue encantar todos os homens com sua incrível beleza, sendo a divindade que representa o desejo. Só de olhar pra ela, nosso rapaz já fica chorando, por ter a honra de estar na presença dessa linda deusa. É explicado pra gente que ela está insatisfeita, e na frente dela está o marido, um cara careca, feio, barbudo e com aura de betinha sem atitude. Ela tá reclamando que esse velho aí só sabe beber cachaça e não trouxe nada do que ela pediu. Então, do nada, ela sorri para o nosso garotão. E pronto, meu parceiro. As pernas do moleque ficam até bambas com tanta timidez e nervosismo. A grande deusa da fertilidade se aproxima e fala bem assim de um jeitinho diferenciado. Olá, meu belo rapaz. Preciso de um favorzinho. Você pode, por gentileza, buscar um certo presentinho para sua linda deusa? O moleque fica até com medo do maridão ficar bolado de raiva e ciúmes. Mas pelo jeito, ele tá aí gostando. E claro, quando alguém demonstra esse tipo de carinho absurdo, não tem como recusar. E claro que o fato dela ser gasosa não tá influenciando em nada na decisão do protagonista, pode confiar. Então, ele coloca seu elmo sagrado de Hades e parte com sua motinha em direção a mais uma masmorra perigosa. Mas aí então você deve estar se perguntando como é que esse Zé Ninguém e pé rapado conseguiu virar entregador dos deuses. É explicado que o nosso protagonista era apenas um entregador comum de aplicativo, trabalhador, mas pobre pra caramba. Sua rotina era subir 27 andares porque o elevador nunca funcionava, e ainda levar bronca de um cliente folgado e chato pra caramba, que sempre falava assim: ô seu idiota, você tá atrasado. Ele até pensa em responder o cliente na mesma altura, mas aí o protagonista pensa que vai ser melhor fechar a boca mesmo. E no fim, sempre engole seco e fica quieto. E não para por aí. Assim que ele voltou pra rua, o chefe liga dizendo que o cliente anterior reclamou, falando que jogou toda a comida no vaso. Ele tenta explicar que esse cliente era um grande imbecil e maluco, mas já era tarde demais. E o resultado? Ele fica um tempo sem receber pedidos, tudo pra aprender a ser mais responsável. Mas o problema é que o aluguel vai vencer na semana seguinte, e naquele momento, ele está parado bem na frente de um portal de masmorra, e de repente o celular acende, com uma notificação bem assim: você tem uma nova solicitação de entrega. Mas aquilo dali parecia um pouco diferente, tipo assim, muito diferente mesmo de tudo que ele já tinha visto. Movido pela curiosidade, ele toca na tela, e no mesmo instante um clarão forte de luz sai do celular, e quando ele abre os olhos, ele está em um lugar que parece literalmente o paraíso. Com isso ele entra em pânico. Será que isso daqui é um sonho? Ou será que algum tipo de ser místico finalmente me escolheu para ser isecaizado? Mas espera aí um pouquinho. Ele tá quase chorando, todo emocionado, acreditando que finalmente se livrou da vida miserável de entregador. Mas tem um detalhe: olhando para a tela do celular novamente, ele percebe que ainda existe um pedido ativo, com mapa e instruções para coletar néctar. E sem ter mais o que fazer, ele aceita. E no momento em que toca na tela, um gigantesco portão dourado à sua frente se abre lentamente. Ele engole seco e entra. O rapaz atravessa os céus, passando por um gigantesco castelo. Olha o celular, nervoso. E é aqui que os deuses vivem. Ele entra em um palácio e para bem na frente de uma porta colossal, acreditando que seja o ponto de encontro. Com o coração disparado, ele bate. Na cabeça dele, se um deus atender, talvez seja essa a chance de virar um caçador e mudar de vida. A porta se abre de forma dramática, e lá está ela, uma garota loira, vestido branco, e só de olhar ele já sabe: essa daqui é uma deusa, porque é muito gata. Gaguejando, ele conta que veio realizar uma entrega. Ela se aproxima desconfiada e pergunta por que o humano está no Olimpo. Quando ela acusa ele de ser invasor, ele rapidamente mostra o celular e explica que veio até aqui buscar um frasco de néctar. Ela fica hesitante e suspira. A deusa fica pensando bem assim: caramba, isso só pode ser coisa do Hermes. Então, ela pede que ele espere um pouquinho aqui, enquanto busca algo que os humanos nunca sequer pensariam em tocar. Pouco depois, ela volta com aquele néctar precioso e avisa bem assim: se meu irmão não receber isso a tempo, ele vai ficar furioso. Ela se aproxima do rosto dele e fala bem assim: não beba nenhuma gota. E ele concorda na hora. Ela aponta para os próprios olhos, falando que vai ficar de olho nele. Fica esperto, moleque, não vacila não. Ele fica indignado. Caramba, é sério isso? Ele achou que tinha escapado da vida de entregador com clientes chatos, mas no fim, só mudou da terra pro céu. Olhando para a garrafa, ele fala: parece até suco de maçã. Por um momento, ele pensa em desistir, mas logo percebe que o destinatário deve ser outro deus. Então, surge uma ideia. Já que chegou até aqui, por que não pedir para virar algo especial? Muito animado, ele decide que essa vai ser a sua última entrega. E assim, começa a atravessar uma região cheia de lava. Uma notificação avisa que ele está chegando ao seu destino. E depois de cruzar uma montanha de magma, ele encontra uma pequena casa. E muito cansado pelo calor infernal, ele bate na porta e anuncia a entrega. A porta se abre bruscamente. O calor lá dentro é ainda pior. Qualquer um nessa situação ficaria encharcado de suor. E do nada um anão, trabalhando em uma forja, se vira furioso. Quem foi que entrou aqui? Assustado, o protagonista se apressa para explicar tudo. Não sou intruso, só estou fazendo uma entrega. O anão se aproxima
cima e logo percebe. Ah, agora eu entendi. Então foi a minha irmã que te enviou. O garoto fica em choque. Quer dizer então que eles são parentes? Mas então o anão franze a testa. Você não é o Hermes. A sua aura começa a crescer, ameaçadora. Desesperado, o protagonista explica que foi a irmã dele quem pediu a entrega. Quando o anão vê que a garrafa ainda tá cheia, ele se surpreende. É impressionante. Ele não tomou nenhum gole. O garoto responde. É claro que não. Eu não sou ladrão. Ele entrega a garrafa e o anão dá risada. Sendo honesto, eu gostei de você, moleque. Ele então revela. O único gole disso te transformaria em um deus. O protagonista congela. Ah, seu miserável. Quer dizer então que eu podia ter deixado essa vida de entregador e ter virado um deus? E agora, desesperado, ele tenta abrir a garrafa rapidamente, dizendo: é agora que a minha vida de entregador acaba. Mas antes que consiga, o anão arranca a garrafa da mão dele e abre e bebe um gole enorme. Em seguida, joga a garrafa no chão, falando que o sabor tá ainda melhor do que ele lembrava. O garoto fica devastado. Enquanto isso, o anão falava que não provava um néctar tão fresco há séculos. Então, ele se apresenta e pergunta o nome do rapaz. O nome é Hee Chun-Lee. O anão agradece pela honestidade, mas antes que Lee diga mais alguma coisa, o anão simplesmente vira as costas, dizendo que está revigorado, então é hora de voltar para o trabalho. Lee rapidamente segura o ombro dele, dizendo assim: espera aí um pouco. O protagonista encara o anão meio atordoado e pergunta bem assim: e o pagamento, tiozão? Cadê o Pix? Lee insiste que ainda não recebeu nada. E o anão, agora apresentado como Hefesto, franze a testa por um instante e responde bem assim: pagamento? Ah, você tá falando da taxa de entrega? Resolve com outra pessoa. E simplesmente o anão sai andando, mandando o protagonista se lascar pra lá. E confuso, Lee pega o celular para conferir. De repente um clarão acontece. Quando a luz desaparece, o sistema mostra 1000 pontos. No instante seguinte, ele acorda em sua própria cama. Será que foi tudo um sonho? Mas assim que havia tocado no aplicativo, aquela luz misteriosa envolveu ele e o trouxe de volta para a Terra. Só que agora, uma pequena interface de sistema flutua bem diante dos seus olhos. Ele reclama, irritado: pra que serve essa porcaria? Afinal de contas, ele acabou de conhecer deuses. O mínimo que ele esperava era se tornar um caçador de Rank S, o mais forte de todos os tempos, e um verdadeiro protagonista, rei do harém. E como se respondesse aos seus pensamentos, o sistema exibe uma mensagem. Os pontos podem ser trocados por itens na loja. Sem perder tempo, ele abre a loja. E lá tem tudo, desde uma simples maçã dourada por 1000 pontos até uma motocicleta por 100 mil. Essa inflação tá complicada. Ele se irrita na hora. Nada disso presta. É tudo caro demais. Mesmo assim, ele continua rolando a tela, procurando qualquer coisa que seja útil para sobreviver dentro de uma masmorra. Por um tempo, tudo parece inútil, até que algo chama sua atenção. Na parte inferior da loja aparece uma opção curiosa: conversão de pontos, cerca de $10 por ponto. Ele para e pensa: espera aí um pouco, quer dizer então que essa entrega que eu acabei de fazer me rendeu $10.000? E sem pensar duas vezes, ele toca na opção. No mesmo instante, uma nota de dinheiro aparece na frente dele e cai no seu colo. Ele pega e é real, completamente real. O sistema atualiza. 999 pontos restantes. Ele simplesmente não acredita. Olha para o dinheiro, depois para a tela e começa a apertar sem parar. De repente, várias notas começam a cair por todo o quarto. E agora, o sorriso no rosto dele muda completamente. Um sorriso ganancioso. Ele joga o dinheiro para o alto todo radiante, porque finalmente algo deu certo na vida dele. A cena muda mostrando que ele tá aproveitando o restaurante, feliz da vida, com um brilho absurdo nos olhos. E para confirmar, ele vai ter um caixa eletrônico. O dinheiro funciona perfeitamente. Nesse momento, ele quase chora. $10.000 com apenas uma única entrega. Uma mulher fica estranhando a reação dele e pergunta se tem algo de errado. E ele responde dando risada: na verdade, está tudo uma delícia. Ele fica ali, rindo sozinho como se fosse completo maluco, enquanto pensa no que fazer com o dinheiro. A televisão ao fundo começa a chamar sua atenção. As notícias estão falando de uma guilda que está se preparando para invadir o portão do Tártaro, o mais brutal de todos. O caçador recrutado ficou entre os 5 melhores no exame de caçadores e tem um contrato com uma grande guilda chamada Fastest. O garoto Lee lembra na mesma hora: espera aí um pouco, não é aquele anão folgado? O mesmo que acabou de se tornar o melhor cliente da vida dele. Satisfeito e de barriga cheia, ele sai do restaurante, mas nesse instante, seu celular começa a tocar. Ele já tinha um certo pressentimento, por isso, ele trouxe a motinha. O celular acende e é nova entrega. Assim como antes, um clarão de luz acontece e ele é levado novamente para outro mundo. Quando abre os olhos, ele está de volta no Olimpo, e dessa vez em um gigantesco jardim botânico. Enquanto ele tenta entender onde é que tá, alguém chama ele. Uma garota aparece e se apresenta como uma deusa. Lee a cumprimenta, ainda confuso. Ela sorri e diz que ouviu falar dele através do seu sobrinho. O moleque fica estranhando. Sobrinho? Como assim?
Ela então responde naturalmente que é uma pessoa que eles valorizam bastante na Terra. Descobrindo a verdade, o protagonista fica sem entender nada, falando que isso daí só pode ser pegadinha. Nada nessa família de deuses faz sentido. A mulher dá risada, percebendo que tá tudo sem pé nem cabeça mesmo. Não dá nem pra saber quem é que se relaciona com quem. E logo em seguida, ela pergunta se pode confiar uma entrega a ele. O rapaz responde na hora, é claro. E na cabeça dele é dinheiro fácil. Ele já começa a imaginar algum item absurdo. Mas dessa vez a deusa concede a ele uma energia na sua mão e cria uma simples lancheira. Ele fica confuso, falando assim, ué, é só isso? Ela pede que ele entregue o objeto. Ele aceita, mas não era exatamente o que ele esperava. Mas parecia fácil. Só que de repente, ela treme. E em um instante, todo o jardim ao redor começa a apodrecer. Lee olha ao redor, chocado. Mas a deusa já está se afastando, agradecendo pela ajuda. Ele fica meio em dúvida, perguntando se isso daqui não é uma bomba divina. Mesmo desconfiado, ele coloca a lancheira na motinha. Porque afinal de contas, uma deusa não mandaria algo perigoso para uma outra pessoa, certo? Ele verifica o destino para levar esse presentinho. E então, cabum. Ele é enviado de volta para a Terra. O aplicativo confirma. A entrega é na Coreia. Ele se lembra do que a deusa disse, que os deuses não podem sair de seus domínios sem um motivo válido. Então, ele pensa que a filha dela deve estar lá. Muito animado e sorrindo, o protagonista fica se perguntando quantos milhares de dólares ele vai ganhar dessa vez. Com isso, rapaziada, a gente chega no final da primeira parte, que é a continuação, tá ligado, né? Deixa sua inscrição e seu likezão. Tamo junto, mano. Até a próxima.